Então, nós fizemos no vídeo anterior a primeira peça da página 78. A página 78. Agora nós estamos na segunda peça da página 78. Ainda vocês estão em treinamento, né, para desenvolverem essa técnica de modelagem pensando em termos de projeto, em termos de desenho. Tá? Como é que eu faço então agora? Primeira coisa, analiso todo o modelo, avalio como foi feitas as restrições, que geometria que eu preciso atender, que restrição, não, condição geométrica e condição dimensional. Tá? Da onde vem a informação, tá? Vejo como as informações estão linkadas. Tá? Tem aqui alguma informação que não está em forma de cota aqui nesse exercício. Eu tenho a altura total 80 mm, o furo superior, esse aqui tem que ter 20 mm. Os furos inferiores, esses dois aqui, eu tenho um diâmetro de 15. E ele está pedindo que a distância entre centros dos furos seja 45 mm. Quer dizer que desse furo até esse furo aqui, eu tenho que ter 45 mm. Tá? Assim como aqui eu tinha entre furo 30 mm, do inferior até o superior, aqui ele está pedindo também que eu tenha uma restrição entre furos na vertical de 45 mm. Tá? As outras informações são informações de documentação, tá? Vocês vão precisar depois. Tá? Então, analisando aqui o modelo, já fiz uma análise prévia e já vou dar o meu palpite a respeito de como modelar isso aqui. Tá? Você pode pensar algo diferente também. Vamos lá. Partindo daquela estratégia de acrescentar o volume e depois de tirar, olha só o que eu vou fazer. A vista que melhor caracteriza esse modelo é essa aqui, a vista frontal, vou escolher como sendo essa. Tá? Normalmente você pensa assim, qual é a vista que melhor caracteriza o modelo. Essa você escolhe como frontal até na hora de documentar. Tá? Eu documento sempre escolhendo a vista que melhor oferece informações a quem vai fazer a leitura. Ela é a vista principal. Assim, na modelagem também tem uma tendência de você usar essa técnica. Então aqui eu tenho a vista frontal, eu vou fazer a modelagem como se eu tivesse um volume único. Tá? Então olha só, fecho o exercício anterior e um novo arquivo. Tá? Cada vez eu vou falar menos, tá? Lembrando disso. Plano frontal, vou abrir um esboço e agora eu vou definir a estratégia. Lembra que antes foi interessante eu colocar a origem aqui no centro desse furo para me pegar a distância entre furos de 30. O que vocês acham que eu vou fazer agora? Tá? É a mesma condição, tá? É muito parecido esse exercício com o anterior. Então eu vou me utilizar da mesma estratégia porque ela foi interessante antes, por que não seria agora, né? Vamos lá então. Vou começar então. Agora vou dizer que o furo superior está na origem. Tá? Só para modificar um pouquinho. Antes era o de baixo, está na origem, agora eu vou colocar o de cima na origem. Tá? Só para dar uma mexidinha aí, mudar um pouquinho. Esse furo superior, está dito aqui que ele tem 20 mm de diâmetro. Então eu coloquei na origem, falta só a informação dimensional. 20, né? 20 mm. Tá? O que falta agora? Para esse furo mais nada, já está totalmente definido. Vou para a próxima geometria. Vejam que esse contorno aqui, ele não tem nada dizendo que tem uma medida diferente para um lado ou para o outro. Então, também aqui em cima não tem nada dizendo que tem uma medida diferente nessa face inclinada em relação à outra inclinada do lado oposto. Então eu já estou identificando que em relação à vista frontal, tudo que está à esquerda é igual ao que está à direita. Existe uma simetria aqui de novo. Tá? Vamos analisar no outro sentido. Na lateral, eu também posso observar que não tem nem a cota aqui dizendo que posição está esse furo em relação à largura de 40 aqui. Está no meio. Também não tem informação desse alívio lateral aqui. Então, está no meio, 20 mm centrado. Tá? Dupla simetria, assim como essa peça aqui tinha dupla simetria também. Tá? Seguindo a estratégia da simetria, agora eu vou criar esse modelo usando um recurso a mais. Tá? Antes eu criei dois retângulos aqui, tá? E depois criei umas relações geométricas para equilibrar os dois lados. Tá?
Nesse aqui eu também tenho dois alívios, só que são dois alívios inclinados. Vocês vão ver agora que eu vou utilizar uma estratégia de simetria na modelagem, tá? Vamos lá então. Eu vou desenhar um lado da peça, mais ou menos aqui eu vou criar um esboço, ó, inclinado, aí ele desce alguma coisa, vem na horizontal, clico, sobe um pouco na horizontal, clico, venho para a lateral aqui e paro. Essa, tá? Olha só, não é o contorno de fora da peça? Então o que falta fazer? Eu vou criar uma linha de centro que vai partir da origem e pode descer até essa linha aqui, por exemplo. Ó, peguei o meio dela, ó, ponto médio, tá? ESC. Só que essa linha que eu desenhei, ela está inclinada, ela está pegando o meio daquela outra. Ó. Pode ver que conforme ela aumenta, continua sempre no meio. Ó. O que eu preciso fazer agora? Seleciono essa, só essa, e digo, você é vertical, ó, tornar ela vertical. Agora sim, ficou centrado, ó, metade para cada lado. Na sequência, eu vou pegar esse comando aqui, ó, espelhar entidades. Esse comando ele serve para criar uma condição de espelhamento. Ó, tudo que estiver para a esquerda vai ser igual ao que está para a direita. Tá? É o símbolo aqui, ó, tá? Vai criar algo novo. Então, o que eu quero espelhar? Essa linha, essa linha, essa linha e essa. Essa aqui, ela já está para os dois lados, então não preciso acrescentar ela na seleção. Tá? Eu quero fazer uma cópia desses elementos para o outro lado. Para o outro lado em relação ao quê? A essa linha que parte do meio. Então, em relação ao marco aqui, ó, tem que clicar para ficar azulzinho. Ó. Enquanto está azul, vai receber a informação da seleção. Então, clico aqui para receber a informação da seleção e clico aqui. Ó. A pré-visualização do que vai acontecer aparece. Tá? É isso mesmo que eu quero. Clico em OK. O efeito que eu criei é esse aqui. Ó. Tudo que acontecer em um lado vai acontecer no outro. Olha só. Essa é a condição de simetria. Tá? É aquela condição que eu disse. Tudo que está num lado é igual ao que está no outro. Ó. E ele já amarrou automaticamente. Ó. Eu tenho as condições de simetria já criadas automaticamente. Não preciso colocar como eu criei no exercício anterior. Falta só eu colocar uma linha desse ponto final até esse ponto final aqui. Ok? Ó. Opa, pedi um a mais. Ó. Selecionar ela, delete no teclado. Tá? Volto. Olha só. Agora eu tenho a condição de simetria. Tá? Geometricamente, o modelo está se comportando exatamente como eu quero que ele se comporte. Tá? Agora falta o quê? Falta a restrição dimensional. Como que o projetista colocou? Ele colocou aqui, ó, 50, 30. Vamos lá. Daqui até aqui eu tenho 50. Na altura eu tenho 30. Ok. E mais? 70 de largura, 40 de altura. A região reta vertical, ó. 70 de largura. 70. 40 de altura aqui, ó, região reta vertical 40. Eu tenho largura de 30 aqui nessa linha horizontal superior, 30. Eu vou lá, 30. O que está faltando aqui ainda? Ah, digamos que eu não saiba, já sei a altura. Ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tá? Por isso que está azul ainda. Então eu pego um elemento azul e puxo. Tá? Vamos lá então. Dimensão daqui até a base, do topo até a base. Qual era a altura? A altura total 80 mm. Vem aqui, 80, enter. Continua azul. Vou na seleção e vejo. Pego algo que está azul e mexo. Olha o que está acontecendo. Eu não tenho a posição do furo, ó, em relação ao contorno externo dessa geometria. Ó. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar o que restringe esse furo em relação ao restante da geometria. Olha só, distância entre centro dos furos 45. Lembra que entre furos tem que ter 45. Então, onde está o furo aqui agora? Onde está o furo? Não está aqui. Ah, e aí, como é que eu faço para fazer a restrição agora?
se eu não fiz aquele furo de 15 lá embaixo e o furo de 15 era prioritário? A estratégia falhou. A estratégia de modelagem agora exigia que eu fizesse uma restrição inicial desse furo lateral, de 15, para depois chamar 45 para cima, que é o que pede aqui. Tá? Digamos que você queria, tá? Pela tua estratégia de modelagem, você queria fazer primeiro esse aqui, tá? Por mais que precisasse, como a gente viu anteriormente, eu precisei fazer esse porque tinha uma cota de 20 debaixo que era prioritária, para depois fazer, porque esse furo não tinha posição, ele dependia do anterior. Então esse furo aqui também, esse aqui tinha referência, eu precisava fazer esse primeiro, esse está solto. Como eu comecei ao contrário, de propósito, só para criar uma condição diferente que eu falei no início para vocês, né? Diferente desse aqui, olha só o que pode ser feito, tá? 15 milímetros de baixo para cima. Eu posso simplesmente fazer o seguinte: uma linha de centro, eu coloco aqui uma linha de centro, ó. Não quero criar uma relação de meio, tá? Por isso eu vou fazer mais para baixo, tá? Casualmente eu peguei no nível. Agora eu digo que essa linha vai ser horizontal. Tá? Ok, agora sim. Ela está livre, ó. Eu queria que ela amarrasse, por isso eu não cliquei ali no meio antes, tá? Aqui. Cria uma linha aqui. Coloca a tua restrição de 15, que existe lá de baixo até o centro do furo, ó, tá? Como se fosse uma linha de centro olhando de lado a furação. E agora tu diz, ó, daqui até essa linha aqui, você tem quanto? 45. Então eu vou dizer aqui, ó, 45. O modelo está restrito. Agora resta saber como é que tu vai associar esse 15 aqui para criar um furo do lado, tá? Para que essa inteligência se mantenha, né? Bom, venho aqui, como ele tem a condição de totalmente definido, posso gerar o volume 3D. Considerando que aqui também está simétrico, então a origem precisa ficar no meio. Lembrem disso. Para deixar a origem no meio, eu uso plano médio. A largura que eu preciso aqui é de 40 milímetros. Então eu vou selecionar e vou dizer 40 milímetros entre metade para cada lado do esboço. Vou me posicionar olhando de cima, ó. A origem está onde? Está lá no meio, ó. Cliquei aqui e apareceu a origem lá no meio da peça. Então, exatamente como eu queria, tá? até esse momento. Só que falhou a estratégia do furo. O que eu vou fazer agora para manter aquela intenção de projeto que eu tinha vivenciado no exercício anterior, e estava tranquilo, e agora, como eu comecei numa estratégia diferente, né, não planejei o suficiente, digamos, né, e criei um problema para mim, né? O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa face, não sei porque não está marcando a face, vai marcar, tá? Clico em esboço, chamo o comando de círculo, venho aqui, posso até fazer no lado aqui para ficar mais fácil de entender o que eu vou fazer, tá? Digo que ele tem um diâmetro dos furos inferiores, 15 milímetros. Aqui é 15. Olha só. Você pode simplesmente fazer com linha de centro, tá? Pega lá da origem, até essa origem aqui. E eu vou pegar uma linha de centro agora. Eu vim até a lateral aqui, ó. Tá. Larguei ali. Olha só a mutreta, tá? Uma mutreta. Não deixa de ser uma estratégia de modelagem, tá? Isso é válido. Eu vou dizer aqui, ó, essa linha está amarrada, ela está amarrada com o centro, tá? Essa aqui está na horizontal, posição geométrica. Esse ponto final está amarrado nessa aresta, né, que é a face onde eu modelei esse esboço, né? Tudo está conforme planejado até aqui. Só essa linha tem que ser vertical para que eu tenha essa condição de centro, ó. Agora está centrado lateralmente, para o lado, do outro não vai, só para cima e para baixo. Para cima e para baixo é o que eu tenho que restringir. Então tu lembra que você fez aqui uma linha que era para restringir a altura de 15, que agora eu preciso. Por isso que eu criei essa linha vindo até aqui. Ó. Venho no recurso que eu criei antes, clico no maisinho, vai aparecer o esboço que foi absorvido pelo recurso. Clico nele, no esboço, e clico em exibir aqui no óculos. Ó.
O que vai acontecer? Ó, quando eu fiz o esboço, eu até tinha me esquecido que eu já tinha feito lá no centro, tá? Se eu tivesse feito o esboço aqui nessa face aqui, eu trazendo essa linha, eu ia encontrar aquela linha lá, ó, aquela pequenininha, eu ia encontrar aqui, ó, e eu só conectava, selecionava a ponta aqui, ó, amarrava e estava pronto, tá? Então, se estivesse aqui nessa face, você poderia fazer por essa linha aqui, tá? Existiam outras formas, tá? Aqui eu só quis ser mais didático, fiz uma linha aqui para, eu acredito que ficaria mais fácil de entender. Como ele estava no meio, eu não preciso dessa linha, tá? Olha só, ó, vindo aqui, ó, vou me aproximar para você enxergar melhor. Essa linha aqui é a do esboço anterior. Ó, o pontinho da conexão está lá. Seleciono ele e seleciono o centro do meu esboço. Coincidente. Ó, agora o centro do furo ficou no nível que eu queria, os 15 mm da base, que foi determinado no esboço anterior. Tá? Então isso é uma relação entre esboços. Tá? A relação entre esboços é possível, é muito utilizado em parametrização de modelos assim em 3D. Tá? Então eu só ativei ele aqui para eu poder visualizar. Se eu quiser agora ocultar, ó, clico nele, vou no óculos de novo, opção ocultar, e eu não visualizo mais aquele esboço, tá? E o meu modelo está amarrado. Olha só, clico aqui, ele diz, ó, coincidente. Quando eu clico no coincidente, ó, veja o que acontece. Aqui, clicar no coincidente, ele me mostra lá o esboço, ó, coincidente com aquele ponto final daquela linha horizontal, ó, tá? Ok, o esboço está totalmente definido. Esse furo é passante, ele passa todo o bloco. Então eu venho aqui, corte extrudado, a opção passante, ok. Tenho o modelo pronto? Não. Falta aqui uma remoção de material. Então vejam que essa remoção de material ela está no mesmo sentido que essa remoção aqui do furo. Então eu posso fazer junto no mesmo esboço, como eu fiz no exercício anterior, quando eu fiz essa furação e esse recorte lateral ao mesmo tempo, tá? Agora só esse furo está mais embaixo, né? Mas a remoção lateral continua. Ou eu faço em dois esboços separados, de acordo com a minha estratégia. Eu vou criar separado só para criar uma condição diferente. Clico aqui na face plana. Cuida para não clicar aqui na face inclinada, tá? A face inclinada é uma condição diferente. Aí você vai estar paralelo ao esboço, ele vai cortar para baixo. Tá? Não vai cortar para lá, que eu quero que corte para lá. Eu vou abrir o esboço aqui na lateral, vou chamar o esboço aqui, ó. Por enquanto eu vou seguir a sequência que a gente já estava fazendo, sempre abrir o esboço primeiro. Tá? Vou pegar aqui o retângulo de canto, venho aqui no cantinho, acendeu a luzinha amarela, né, da seleção, eu estou selecionando aquele vértice, aquele cantinho, clico, desço aqui, ó, e venho em cima aqui dessa aresta, ó. Quando eu acender a luzinha de novo, ó, eu estou coincidindo de novo com a geometria. Então, olha só o que aconteceu. Eu sei que esse recorte, ele começava exatamente nesse canto aqui, ó. Então, por isso que eu coincidi geometricamente aqui. E a largura é 20, quer dizer que é do meio. Então, eu tenho que amarrar, tenho que ter dois retângulos. Antes eu fiz no exercício anterior, vou voltar aqui na visualização normal lá, tá? Eu desenhei dois retângulos e restringi eles para que eles ficassem simétricos. Agora eu vou usar o mesmo recurso de espelhamento que eu usei agora há pouco, né? Criei uma linha vertical aqui, central, ó, partindo da origem, e vou no espelhar, ó, entidades a espelhar. O que eu vou espelhar? Só essas linhas aqui. Vou fazer uma cópia dessas linhas, espelhando em relação a essa linha central. Ó, clico no botão direito, como o mouse está me sugerindo ali, certinho, né? Está completo. E eu já tenho agora a condição da simetria. Está pronto. Antes eu tinha um pouquinho mais de trabalho, né, no modelo anterior. Bem, dimensionalmente, essa largura aqui é de 20 mm. Então basta selecionar, informar essa condição. E agora, olha só, vou colocar em perspectiva aqui, ó. Eu vou aqui cortar, né, tirar material. E ele já vai paralelo a esse plano e vai embora, ó. Aí eu digo passando, ok, removeu todo o material e o modelo estaria pronto, tá?
Se você tivesse selecionado essa face inclinada para criar o esboço, tá? Então já teria terminado, bastaria você botar em isométrico e salvar o modelo. Até vou salvar página 78, né? Deixa eu ver, é o exercício, opa, até conferir, é o exercício 2 da página 78. Então, exercício 1 da 78, não tem o 2 da 78 ainda, nós não tínhamos feito essa peça ainda. Então, página 78, exercício 2, tá? Clique em cima só para aproveitar o restante da informação. Salvar, tá salvo, né? Agora eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Que alteração eu vou fazer? Eu vou voltar no tempo, ó, para mim depois, eu não quero apagar esse recurso, eu quero manter ele. Então eu vou voltar no tempo como se não tivesse feito ele ainda, tá? Vou me posicionar no plano de esboço, digamos que seja, ela é simétrica, faz o lado que eu seleciono. Eu vou selecionar o inclinado agora, em vez de selecionar o plano, só para você ver a diferença. Selecionando o inclinado, abrindo o esboço, ele me posiciona, a seta para a direita, vou clicar aqui no teclado, ó. Ele me posiciona na vertical em relação à inclinada, ó. Eu já estou no plano do esboço, ó. Voltei com a seta para a esquerda. Vou fazer aqueles retângulos ali do cantinho, tá, até o cantinho, tudo certinho. Posso fazer o recurso de espelhamento aqui, ó, tranquilo na vertical, ó, tá? Aqui, certinho. Vou fazer o espelhamento. Essas linhas aqui em relação a essa linha aqui, confirma, aqui restrito, vou fazer a distância de 20 milímetros, beleza, totalmente definido, só que olha só, vou dar uma giradinha, o teu esboço está naquela inclinada. Ah, eu não vou poder fazer, porque quando eu mandar cortar, ele vai mandar para baixo, ó. E aí não é o meu objetivo mandar para baixo. Não vai dar certo. Vou dizer que a passante, ele vai esculhambar com o meu modelo. Tá? Enquanto ele tiver material, vai tirar, né? Então ele vai até ali, ó. Só que nem tudo está perdido, gente. Olha só, existe um recurso oculto aqui, ó. Talvez vocês nem se deram ainda a perceber a existência dele, mas eu não tinha falado para vocês ainda. É a direção de extrusão. Se você marcar essa caixa de diálogo aqui, você pode dizer a direção. Ele não precisa ser o padrão que é normal ao perfil, quer dizer, paralelo ao perfil vai seguir o corte. Eu posso mudar essa direção. Selecionando essa caixinha, eu defino uma direção de orientação. Essa aresta aqui está na direção que eu queria. Então eu marco ela, ó. Olha o que aconteceu. Agora ele vai nessa direção aqui, passante, eu digo ok, e o que aconteceu? Exatamente o que eu queria. Né? Então eu posso sim utilizar o plano inclinado ou esse plano que seria o mais comum do pessoal utilizar, né? Não está errado, tá? Depende da tua estratégia. No caso de uma situação que você precisasse uma condição assim, a tua referência era aquela e tal, precisa definir uma outra inclinada, desde que você tenha uma referência para pegar, que pode ser até um esboço que vai criar uma inclinação aleatória ali, vai criar um esboço, vai selecionar o esboço como direção e vai usar para aquele sentido e vai cortar, tá? Isso é algo um pouco mais avançado que a gente vai deixar para o próximo momento, tá? Agora eu vou pegar, vou selecionar esse recurso último que eu criei, vou deletar ele, vou pedir para excluir também o recurso absorvido, que é o esboço que está aqui dentro, né? Ó, o esboço 4 vai junto, sim, apagou o esboço e apagou o corte. E agora eu volto aqui no tempo. Está de volta o recurso que eu tinha criado antes, né, que cortava paralelo ao plano do esboço, que é o normal, né? Ó, não tem aquele recurso também. Okay. Então, eu mostrei duas coisas, pelo menos duas coisas novas nesse exercício aqui. Ele é muito parecido com o exercício anterior, mas ele é didático e tem esse fim de mostrar para você que você tem como fazer um planejamento para que você possa desenhar do jeito que te julgar interessante, né? Como for o caso aqui, o esboço foi criado, aquela condição ali foi criada no primeiro esboço, depois foi aproveitado no segundo esboço a sua referência ali para fazer o centro, né? E esse corte aqui, ele pode ser criado na face inclinada ou na face paralela ao corte que você quer realizar, tá?
Bom, são recursos que estão acrescentando ao teu banco de dados de possibilidade de modelagem, né? Conforme a gente for realizando os próximos vídeos, mais recursos vocês vão conhecendo, tá? E vejo que, mais uma vez, toda a condição de projeto, todas as cotas, né? Assim, todas as informações dimensionais que foram solicitadas, que foram restritas pelo projetista, foram atendidas e o modelo foi criado completamente. Ok? Isométrico, melhor prática, né? Salvar e até o próximo vídeo.